Não. Olá, queridos alunos, como vocês sabem, já me conhecem, meu nome é Janês, sou professora de Química e antes de darmos continuidade ao nosso conteúdo, eu quero relembrar o que a gente já estudou a partir dessas videoaulas. Nós começamos a estudar soluções e no estudo das soluções nós tivemos aulas sobre concentração de soluções, nós estudamos as concentrações delas, resolvemos exercícios, nós estudamos diluição e misturas de soluções. Nas misturas, nós estudamos misturas de soluções com o mesmo soluto, misturas de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si e misturas de soluções com solutos diferentes que reagem entre si. Bom, agora a gente vai dar continuidade aos conteúdos do nosso livro, lembrando que eu estou sempre seguindo o livro de vocês, tá? E nossa aula de hoje é sobre propriedades coligativas. Mas antes de falar realmente sobre propriedades coligativas, eu resolvi dar uma aula sobre introdução de propriedades coligativas. Nós temos aqui na nossa aula 7 essa pequena introdução. Então, vamos para a aula. Antes de começar falando sobre as nossas propriedades, nós temos que aprender alguns conceitos básicos e um deles, de fundamental importância, é aprender o conceito de pressão de vapor. Bom, como eu coloquei aqui no slide para vocês, pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem, ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que condensa. Como assim, professora? Gente, a pressão de vapor ela está diretamente relacionada à volatilidade de um líquido, tá? Professora, e o que seria essa volatilidade de um líquido? Volatilidade de um líquido é a capacidade que uma substância tem de evaporar. E quando eu falo em evaporação, eu estou falando da forma lenta, da passagem natural, tá? Porque essa evaporação, ela acontece tanto em um ambiente aberto como em um ambiente fechado. Vamos imaginar que nós tenhamos um ambiente fechado, um recipiente fechado, e nós temos um líquido. Todos os líquidos possuem a pressão de vapor já definida, certo? E essa pressão de vapor faz com que, em um determinado momento, esse meu líquido passe do estado líquido para o estado gasoso. Só que como nós temos um recipiente fechado, o meu espaço não vai conseguir comportar todas as moléculas do meu líquido no estado gasoso. Consequentemente, eu vou ter um equilíbrio termodinâmico, porque a mesma quantidade de partículas que estão se evaporando, ou seja, de forma natural, também vão estar condensando. Isso em recipientes fechados, tá? Eu coloquei aqui para vocês que líquido com maior pressão de vapor são mais voláteis, ou seja, se eu tenho um líquido 1, um líquido 2 e um líquido 3, e eu falo que o líquido 1 é mais volátil, tem uma pressão de vapor maior, consequentemente ele é o mais volátil, tá? Aqui nós temos uma imagem e nós temos um exemplo dessa pressão de vapor, tá? Onde a gente tem um equilíbrio termodinâmico, onde as minhas partículas aí estão evaporando e estão se condensando ao mesmo tempo, tá? O mesmo número de partículas que evapora é o mesmo de partículas que se condensam. Isso é pressão de vapor. E lembrando que todos os líquidos já possuem a pressão de vapor definida. A gente pode ver isso em gráficos. Ó, a gente tem aqui um gráfico e nesse gráfico nós temos a pressão em quilopascal dos nossos líquidos e nós temos a temperatura, tá, gente? Nós temos aqui os líquidos, o disulfeto de carbono, metanol, etanol e água. Se a gente pegar uma única temperatura como base para essas quatro substâncias, e aí eu perguntar qual é o líquido mais volátil, o que a gente vai observar? Pressão de vapor, tá? A pressão de vapor no gráfico é simbolizada simplesmente como pressão. Se a gente pegar uma temperatura aqui de 20 graus Celsius e a gente olhar qual desses líquidos tem mais pressão, obviamente, o disulfeto de carbono possui a maior pressão. Consequentemente, o disulfeto de carbono é o meu líquido mais volátil dentre esses que estão no meu gráfico, tá?
E dentre esses, a 20 graus Celsius que tem menor pressão de vapor é a água, ok? Então, a água vai evaporar menos, ele é menos volátil, ok? Então, nós temos aí líquidos em um gráfico e nós temos também a representação em um exemplo aqui. Nós temos acetona, água e esse último é o óleo. Em alguns momentos, algumas questões não vão nos fornecer essa pressão de vapor. Professor, e aí como é que a gente vai determinar quem é mais volátil e quem é menos volátil? Quem tem maior pressão de vapor e quem tem menor pressão de vapor? Bom, algumas substâncias, as bancas, as questões, as universidades querem que a gente tenha um conhecimento, porque são substâncias do nosso dia a dia que a gente tem contato. Então, se a gente comparar entre acetona e água, quem evapora mais rápido? Gente, para as mulheres fica mais fácil, né? A acetona, consequentemente, evapora bem mais rápido do que a água. Se a gente derrama um pouco de acetona, ela vai evaporar mais rápido do que se a gente derrama um pouco de água. Então, consequentemente, a acetona é mais volátil. Se ela é mais volátil, a pressão da acetona é maior, tá bom? Em relação à água. E o óleo? Se a gente pensar em uma poça de água e uma poça de óleo, quem evapora mais rápido? Consequentemente, a poça de água. Então, quando se compara água e óleo, a água possui maior pressão de vapor porque ela consegue evaporar mais rápido. Ou seja, é uma substância mais volátil agora quando comparado ao óleo, tá? Então, a gente tem que ver as substâncias que estão sendo comparadas e ver quem evapora mais rápido, quem é mais volátil. Quem for mais volátil, consequentemente, tem a maior pressão de vapor, certo? Bom, quando a gente fala de pressão de vapor ou de qualquer pressão, nós também temos que lembrar, gente, que todos nós vivemos a uma determinada pressão, tá? Então, a pressão que nós vivemos a nível do mar, ela é determinada como um ATM. Então, cidades litorâneas possuem uma pressão de 1 ATM. Essa pressão também relaciona a nossa pressão de vapor. Por quê? Bom, se eu tenho cidades mais elevadas, como vocês podem ver aqui na imagem, se a gente vai para a cidade do México, a cidade do México é 2.240 metros acima do nível do mar. Então, a pressão de vapor dessa cidade, a pressão atmosférica dessa cidade é menor. Quanto maior a altitude da minha cidade, menor a pressão que eu tenho. Se vocês observarem na imagem, a gente tem isso. Se a gente vai para o Monte Everest, o Monte Everest aqui na imagem nos diz que nós temos uma montanha com altitude de 8.840 metros acima do nível do mar. Então, a nossa pressão atmosférica, ela vai ser menor, tá? Gente, pressão e temperatura estão diretamente relacionados, eles são proporcionais. Quanto maior a minha pressão, maior será a minha temperatura. Quanto menor a minha pressão, menor será a minha temperatura. Então, algumas questões, gente, trazem perguntas sobre cozimento de alimentos, por isso que eu trouxe essa imagem. Se a gente tem uma cidade a nível do mar, uma pressão de 1 atm, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius e vai entrar em fusão a 0 graus Celsius, ok? Mas não esqueçam, pressão e temperatura são proporcionais. Então, quanto maior a minha pressão, maior a minha temperatura. Quanto menor a minha pressão, menor a minha temperatura, tá? Se a gente tem uma pressão menor, a nossa temperatura, consequentemente, vai ser menor. Então, se a gente está cozinhando um alimento no Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea a nível do mar, na pressão de 1 atm, e a gente um dia vai no Monte Everest, e onde tem uma pressão menor, consequentemente, a água vai viver uma temperatura menor, no caso aí, 72 graus Celsius, qual dessas duas cidades vai cozinhar um alimento mais rápido, de forma mais rápida? Aí eu pergunto para vocês, o que faz um alimento cozinhar? É a pressão ou é a temperatura? Gente, o que faz um alimento cozinhar é a temperatura, tá? Então, quanto maior a temperatura o nosso líquido chegue, mais fácil de cozinhar os nossos alimentos. Então, no caso, na cidade do Rio de Janeiro, a gente conseguiria cozinhar o alimento mais rápido do que no Monte Everest, ok? Então, quanto maior a minha pressão, maior a minha temperatura. Quanto menor a minha pressão, menor a nossa temperatura.
Falando em pressão e em temperatura, nós temos um exemplo bem simples e até caiu uma questão do Enem sobre isso, que nós temos a panela de pressão. Quando nós falamos de pressão de vapor, de temperatura, de cozimento de alimentos, gente, nós temos que lembrar do funcionamento da panela de pressão. Como o próprio nome já está dizendo, a panela de pressão, ela faz com que aumente a pressão no interior da nossa panela, tá? Então, aumentando a pressão, lembra que pressão e temperatura são proporcionais. Se eu aumento a minha pressão, consequentemente, eu aumento a minha temperatura. Se eu aumento a minha temperatura, consequentemente, meu alimento cozinha de forma mais rápida, tá? Por isso que muitas vezes a gente coloca os alimentos na panela de pressão, porque a gente quer cozinhar em um menor espaço de tempo, ok? Então, aqui é uma breve visão sobre pressão de vapor em cidades e na panela de pressão. A gente vai exercitar aqui em um exemplo. No exemplo 1, nós temos o seguinte. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isto se deve a quê? Letra A. A pressão no seu interior é igual à pressão externa? Não, gente. Se a pressão no interior da panela fosse igual à pressão externa, não haveria mudança na temperatura e não haveria mudança no tempo de cozimento dos meus alimentos, tá? Letra B. A temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local? Correto. Gente, panela de pressão faz o quê? Aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, consequentemente aumenta a temperatura. Vai aumentar a temperatura onde? No interior do seu recipiente, tá? Então, vou aumentar a temperatura de ebulição do meu líquido que eu tenho dentro do recipiente e assim aumento a eficácia no cozimento. Diminui o tempo no cozimento. A letra B está correta. Letra C. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela, gente, a quantidade de calor que vai ser transferida vai ser a mesma, tanto para uma panela comum como para uma panela de pressão. Letra D. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, não é isso que faz com que o meu alimento cozinhe mais rápido. A válvula ela serve como suporte, porque eu preciso ter uma retirada de ar, porque eu vou ter muito líquido passando para o estado gasoso e chegaria um momento que dentro do meu recipiente não suportaria tanto vapor. Então, eu preciso da válvula para controlar isso. Letra E. A espessura da sua panela, que é maior que a das panelas comuns. Não é isso que influencia no cozimento do nosso alimento. Letra certa desse primeiro exemplo, letra B. Segunda questão, segundo exemplo que nós temos. Nós temos que aqui, na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, sua prática era fundamental misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulada pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Antes de começar a falar sobre as alternativas, essa questão é uma questão do Enem, tá? Não coloquei aqui, mas é uma questão de Enem. E está falando sobre a coleta de óleos essenciais que eram feitos antigamente. Pronto, a explicação científica dessa prática se baseia por quê? Letra A. Volatilização das substâncias de interesse. Letra B. Polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. Letra C. Solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Letra D. Oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. Ou letra E. Liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Gente, nós estamos falando aqui na questão sobre coletas de óleos essenciais. E aqui na questão, diz que naquela época essa prática era fundamental misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Então, quer dizer que eles precisavam coletar esses óleos pela noite ainda, porque quando os raios solares apareciam, seria anulado a emissão desses óleos essenciais.
Gente, os raios solares nos fornecem o quê? Nos fornecem calor, nos fornecem temperatura. E se esses óleos eles desapareciam com esses raios solares misticamente, eles desapareciam por quê? Porque esses óleos estariam na fase líquida e quando os raios solares batiam nas plantas, ele faz com que aumente a temperatura. Aumentando a temperatura, esse líquido passaria da fase líquida para a fase gasosa, se perdendo assim. Então, a explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse, tá? Quando a gente está falando de volatilidade, é a passagem do líquido para o estado gasoso, tá? Substâncias voláteis, tá? E nas substâncias voláteis, eu posso determinar que a pressão de vapor desse óleo também seria uma pressão de vapor alta. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade do meu líquido. Então, nesse caso, letra certa, letra A. Bom, no nosso exemplo 3, na nossa questão 3, diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias em relação à temperatura. Então, nós temos as curvas de substâncias 1, 2, 3 e 4. Lembrando, o que é importante a gente lembrar aqui? Que quanto maior a pressão, mais fácil de evaporar, tá? Então, vamos para as afirmativas. Assinale a alternativa correta. A. A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a substância 3. Gente, vou voltar no gráfico e vocês vão observar aqui a substância 1. Nossa substância 1, como vocês podem ver, ela possui menor pressão. Se possui menor pressão, então ela é mais difícil de evaporar, tá? Porque quanto maior a pressão, mais fácil a gente tem uma substância de evaporar. Então, ela não apresenta a maior pressão de vapor, ela apresenta menor pressão de vapor, ok? Letra B. A temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 2. Vamos olhar aqui. Nós temos substância 2 e substância 4. Gente, substância 2 possui maior pressão de vapor. Se possui maior pressão de vapor, é mais volátil. Comparando 2 e 4, se a substância 2 é mais volátil, ela é mais fácil de evaporar. Se é mais fácil de evaporar, gente, então nós temos um ponto de ebulição menor. Então, a nossa substância 2 tem um ponto de ebulição menor que a nossa substância 4. Na nossa afirmativa B, diz que a temperatura de ebulição da substância 4 é menor que a temperatura de ebulição da substância 2? Não, é ao contrário, tá? A substância 4 tem temperatura de ebulição maior. C. A substância 2 é a mais volátil? Gente, se a gente olhar aqui, a substância 2 ela é quem possui a maior pressão. Se possui a maior pressão, consequentemente, ela é mais volátil, tá? Então, letra certa, letra C. Antes de passarmos adiante, eu quero relembrar para vocês um pouquinho de forças intermoleculares. Por quê? A gente está falando de pressão de vapor. Gente, como nós estamos falando de pressão de vapor, é importante nós sabermos que essa pressão de vapor é a passagem do líquido para o estado gasoso. Essa passagem do líquido para o estado gasoso, ela faz o rompimento de ligações intermoleculares, tá? Essas ligações intermoleculares que vão ser rompidas são de 4 tipos. Nós temos interação íon-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, que também pode ser chamada de dipolo permanente, ou dipolo induzido, que pode ser dipolo instantâneo e dipolo induzido, certo? O que nós temos aqui? O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber como essas interações são formadas, em quais moléculas elas são formadas, quem é a interação mais forte, quem é a interação mais fraca. Nós temos a primeira, a interação íon-dipolo. Essa interação, gente, só acontece quando a gente tem cargas, ou seja, quando a gente tem cátions e quando a gente tem ânions. Então, a interação íon-dipolo é uma interação muito forte, porque eu vou ter uma atração muito forte entre cargas positivas e cargas negativas, tá? Isso acontece entre moléculas polares, onde eu tenho pelo menos um cátion e um ânion, certo? É a nossa interação intermolecular mais forte que existe. Seguindo aqui a interação íon-dipolo, nós temos agora a ligação de hidrogênio.
Anteriormente, ela era conhecida como ponte de hidrogênio, tá? Esse nome ficou em desuso e hoje só se usa ligação de hidrogênio. Onde acontece essa ligação de hidrogênio? Quando eu tenho moléculas polares e essas moléculas polares, ela possui a ligação do hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, com o famoso FON, tá? Então, quando a gente tem a interação na nossa molécula entre hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós temos uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação também forte. Por quê? Porque flúor, oxigênio e nitrogênio são elementos muito eletronegativos, tá? Vão atrair com muita força os elétrons para perto de si, formando assim polos muito significativos, sendo assim interação bem forte. Nós temos a interação dipolo-dipolo, que é uma interação que ocorre entre moléculas polares, só que nesse caso, quando não há interação entre hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? E nós temos, por último, a interação dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é a interação que só acontece entre moléculas apolares, tá? Essa interação é a interação mais fraca que nós temos, por quê? Porque moléculas apolares não vão possuir polos. Então, a nossa interação entre moléculas é uma interação muito fraca. Então, o que a gente pode determinar aqui? Que a interação íon-dipolo é a interação mais forte, que nós temos, seguida por ligação de hidrogênio, seguida por dipolo-dipolo, e por fim a gente tem dipolo induzido, que pode ser chamado de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Professora, mas o que isso tem a ver com pressão de vapor com o nosso conteúdo? Bom, como eu falei para vocês, quando quando uma substância líquida passa desse estado para o estado gasoso, são rompidas essas forças intermoleculares. Então, se eu tenho interação íon-dipolo comparada com o dipolo instantâneo e dipolo induzido, quem vai ser mais volátil? Quem tem as forças intermoleculares mais fracas, que será o dipolo induzido. Se tem força intermolecular mais fraca, consequentemente, seu ponto de ebulição será menor. A temperatura será menor para poder acontecer essa passagem, tá? Então, eu queria relembrar para vocês isso. Quanto mais forte a nossa força intermolecular, maior o nosso ponto de ebulição, tá bom? Então, nós temos forças intermoleculares que vão ser rompidas aqui no nosso caso da pressão de vapor. Passando disso, a gente vai falar sobre o diagrama de fases, tá? Que são as mudanças de estado físico que acontecem. A gente já estudou isso no primeiro ano do ensino médio. Só que agora nós temos um diagrama de fases um pouco diferente, tá? Nós temos um diagrama de fases que envolve duas variáveis, que são elas pressão e temperatura. Se a gente conseguir regular essa pressão e essa temperatura em qualquer ponto, nós podemos ter qualquer estado físico, seja ele sólido, seja ele líquido ou seja ele gasoso. Bom, assim como o nosso gráfico que nós temos no primeiro ano do ensino médio, nós temos aqui também um gráfico com mudanças de estado. Só que o nosso gráfico agora é um pouquinho diferente. E nós temos que aprender onde nesse gráfico nós temos o estado sólido, onde nós temos o estado líquido e onde nós temos o estado gasoso. Esse gráfico está bem ilustrativo. A gente pode determinar aqui que na fase verde, como está o nome, é a fase sólida. Entre o verde e o azul, a fase líquida. E abaixo da fase azul, nós temos a fase gasosa, tá? Então, nós temos as três fases. Gente, se a gente tiver um ponto em cima da nossa curva vermelha, que é a curva onde separa sólido do gasoso, nós vamos ter um equilíbrio entre esses dois estados. Então, nossa substância estará na fase sólida e na fase gasosa, estará nas duas fases. Se nós temos um ponto em cima dessa curva verde, nós vamos ter um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Nós vamos ter os dois estados físicos. E o mesmo acontece quando nós temos um ponto em cima da curva azul. Nós vamos ter estado líquido e estado gasoso, tá? Nós vamos ter um equilíbrio entre as duas fases. Se vocês prestarem atenção, tem um ponto chamado ponto triplo. O que seria esse ponto triplo? É quando a gente tem uma determinada pressão e uma determinada temperatura que nos dá um equilíbrio termodinâmico entre os três estados físicos. Então, nesse ponto triplo, eu vou ter tanto o estado sólido, como o estado líquido, como o estado gasoso. Eu vou ter os três estados, certo? Partindo disso, nós temos outro ponto que aí é chamado de ponto crítico.
Professor, o que seria esse ponto crítico? Gente, esse ponto crítico é um ponto onde a gente tem uma temperatura muito elevada e uma pressão também muito elevada, tá? O que é importante a gente determinar desse ponto crítico? Que a partir dessa temperatura crítica, que vocês podem identificar aí no gráfico, a partir dessa temperatura crítica, independente da pressão que a gente for ter essa substância, a partir da temperatura crítica, nós vamos sempre ter um estado gasoso, que é chamado de fluido supercrítico, tá? Sempre será estado gasoso, ok? Então, aqui nós temos o nosso diagrama de fases e a gente vai resolver mais algumas questões para exercitar. Nós temos aqui a nossa questão 4, que diz o seguinte. Dado o diagrama de fase de uma determinada substância abaixo com pressão medida em atm e temperatura em graus Celsius, avalie as afirmações. Bom, nós temos aí pressão e temperatura. Na afirmativa 1 diz o seguinte. Na passagem do estado X para o estado Y, ocorre a vaporização. Gente, onde está aí o nosso X é a fase sólida. Onde está o nosso Y é a fase líquida. Então, do sólido para o líquido, nós temos uma fusão, tá bom? 2. Na passagem do estado Y para Z, ocorre uma fusão. Y é líquido, Z é gasoso. Se a gente tem essa passagem, ocorre uma vaporização. Então, está errado. 4. Sob pressão de 5 atm e temperatura de 35 graus Celsius, a substância se encontra no estado líquido? Sim, se encontra no estado líquido, está correto, tá? Y é o estado líquido. 8. Se a substância sofrer queda de pressão isotermicamente a partir do estado X, ela pode sofrer sublimação? O estado X, onde está aí nosso símbolo X, está no estado sólido. Se ela sofrer uma queda de pressão, ela pode sublimar. E o que seria esse isotermicamente? É onde eu tenho uma temperatura constante. Então, se a gente pegar do ponto X e descer, diminuir a nossa pressão, ela pode sim sofrer uma sublimação, dependendo de quanto a nossa pressão seja diminuída, tá? Então, estão certas a afirmativa 4 e a afirmativa 8 também está certa. Questão 5 diz o seguinte. Entre 6 e 23 de fevereiro, acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Dentre as diversas modalidades esportivas, o curling é um jogo disputado entre duas equipes sobre uma pista de gelo. Seu objetivo consiste em fazer com que uma pedra de granito em forma de disco fique o mais próximo de um alvo circular. Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer a superfície do gelo na frente da pedra, de modo a influenciar tanto na sua direção como na sua velocidade. A intensidade da fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura podem fazer com que a velocidade da pedra mude em até 20%, devido à formação de uma película de água líquida entre a pedra e a pista. O gráfico apresenta o diagrama de fases da água, tá? Nesse gráfico, ele já me dá a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Essas fases, gente, sempre vão estar no mesmo ponto, tá? O gráfico de propriedades coligativas, ele é meio parecido com o Y. Então, eu tenho sempre que lembrar que no meio do Y eu tenho o Y, no meu lado esquerdo eu tenho sólido, no meu lado direito eu tenho o estado gasoso. Porque o gráfico não é obrigado a me dar essa informação, tá? Com base nas informações constantes no texto e no gráfico, a seta que representa corretamente a transformação promovida pela varredura é a de número qual? Bom, gente, se eu tenho uma pista de gelo, essa pista de gelo, consequentemente, está no estado sólido. A questão foi bem clara, falando que os jogadores utilizam vassouras para varrer, e essas vassouras são utilizadas a uma determinada pressão, que vai formar uma película de água líquida entre a pista de gelo e a pedra de mármore que eles utilizam, certo? Então, se eu tenho uma fase sólida e essa fase sólida vai passar para a fase líquida, eu tenho uma fusão. Então, a seta que representa corretamente essa passagem é a seta de número 1. Então, letra certa, letra D. Na nossa questão 6 e última questão, nós temos aqui. O diagrama de fases é um importante dispositivo para analisar os estados físicos de uma substância e o seu comportamento mediante as variações de pressão e temperatura. No laboratório foi sintetizada uma substância X e montou-se o seu diagrama de fases mostrado na figura abaixo.
Baseado-se na teoria do gráfico, assinale V para verdadeiro ou F para falso para as alternativas. Nós temos aqui um gráfico e nós temos as alternativas. Bom, letra A. Na temperatura de 0 graus Celsius, 5 atm de pressão, é observada a coexistência dos estados sólido, líquido e gás da substância X. Gente, se nós pegarmos a temperatura de 0 graus Celsius, o gráfico já está aí bonitinho, já tem a curva. De 0 graus Celsius, 5 atm, nós vamos chegar no ponto chamado ponto triplo. Esse ponto triplo é o ponto onde a gente tem a coexistência do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso, sim. Então, letra A é verdade. B. Ao nível do mar, ou seja, ao nível do mar nós temos que pressão? Eu falei lá no início, tá, gente? Ao nível do mar nós temos a pressão de 1 atm, tá bom? A substância X tem um comportamento de sublimar. Quando a gente falar ao nível do mar, gente, a pressão é de 1 atm. Se a gente falar ao nível do mar, sem falar na nossa temperatura, se a gente pegar aí na pressão 1 e seguir a nossa linha, nós sabemos que na nossa esquerda nós temos a fase sólida, na nossa direita nós temos a fase gasosa. Então, tem sim o comportamento de sublimar. Pode acontecer isso se eu aumentar a minha temperatura nessa pressão de 1 atm. Letra B é correto. C. Na temperatura de 130 graus Celsius e 9 atm de pressão, é observado o ponto crítico e acima dele tem-se o estado de fluido supercrítico para a substância X. Gente, nós temos a temperatura de 130 e nós temos de 9. Aqui, nós não podemos afirmar, porque quando nós temos esse fluido supercrítico, o gráfico tem que me fornecer essa informação. Eu não posso determinar para uma substância, para uma determinada amostra, qual seria a sua temperatura e qual seria a sua pressão para esse fluido supercrítico, tá? Então, C não está correto. D. Na temperatura de menos 50, é necessária uma pressão mínima de 8,5 atm para observar o estado sólido da substância X. Gente, na temperatura de menos 50, se vocês olharem aí no gráfico, se eu tiver uma pressão de 3 atm, eu tenho estado sólido, tá? Então, não é necessário uma pressão mínima de 8,5, certo? Então, só estão corretas letra A e letra B, ou seja, verdade, verdade, falso, falso. Com isso, gente, a gente encerra essa aula introdutória sobre propriedades coligativas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção, obrigada por assistirem meu vídeo até o final. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as propriedades coligativas, que são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Se vocês quiserem, podem começar estudando elas pelo livro, tá? Começar a revisar. Bons estudos, qualquer dúvida me procure, estou aqui à disposição, estou aqui sempre que precisar de mim, certo? Fiquem em casa, tomem os devidos cuidados. Logo, logo a gente estará na sala de aula novamente para darmos o nosso conteúdo de forma presencial.